Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez nesta semana para apresentar subsídios à lição de número 12 da nossa revista Betel Dominical, estudada nas escolas bíblicas dominicais das Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Antes, aqueles lembretes tradicionais. Primeiro, aos que não são inscritos, inscrevam-se no canal para receberem as notificações todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. O segundo pedido é que vocês curtam. A soma das curtidas permite que o nosso vídeo tenha maior tráfego e o nosso conteúdo chegue a outros segmentos nesta plataforma. Em terceiro lugar, também compartilhe conosco, ou seja, interajam para que possamos receber o seu feedback e sempre melhorar os nossos conteúdos. E um último pedido, na medida do possível, compartilhem o vídeo em seus grupos de WhatsApp para que também outros professores e alunos possam ter acesso ao mesmo conteúdo. Feitas essas preliminares, vamos já de imediato entrar na exposição dos subsídios da lição de número 12, neste trimestre, comentada pelo bispo Abner Ferreira. Lição de número 12 tem por título A Redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Texto áureo, João 14 e verso 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Os textos de referência da nossa lição estão em João capítulo 1, versos 12, 29 e também o verso 14, 15 e 16. Assim estão distribuídos os versos no texto de referência de nossa lição. Eu gostaria de chamar a atenção, inicialmente, para o termo vicário. Essa expressão, esse vocábulo, significa substituto. Então, quando afirmamos que o sacrifício é vicário, estamos afirmando que o sacrifício é substituto. Ou, em outros termos, a morte de Cristo foi uma morte substituta. E se ela foi substituta, temos de convir sobre o que, de fato, a morte de Cristo substituiu. Esse é o ponto central da lição. Se ela é vicária, se ela é substituta, então o que essa morte substituiu? Para chegarmos a esse ponto, temos de pensar nas seguintes condicionantes. Primeiro, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Expressão do apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo Paulo escreveu: não há um justo, nenhum sequer. Segundo, havia uma pena a ser paga e não havia ninguém entre os homens que, sem pecado, pudesse pagar essa pena. A pena por causa da nossa transgressão. Todos nós pecamos. É dessa forma como
a Bíblia nos descreve. Somos, por natureza, pecadores e filhos da ira. Deus encerrou a todos debaixo do pecado, até para manifestar a sua misericórdia. Mas essa dívida teria de ser sanada. E aqui é bom também que se corrija um equívoco. Já ouvi pessoas ensinarem dizendo que essa dívida era ao diabo. Essa dívida não era ao diabo. Essa dívida era para com Deus. Nós pecamos contra a sua santidade. Nós pecamos contra a sua perfeição. Nós pecamos contra os seus mandamentos. E a partir desse ponto, então, a dívida foi constituída. A lei tinha uma série de exigências, e essas exigências eram idealizadas, porque nenhum ser humano poderia cumpri-las, e elas mostravam para alguém que no futuro iria cumpri-las. E esse alguém foi exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Por isso a morte de Jesus foi vicária, ou seja, até no cumprimento da lei, Jesus agiu de maneira substitutiva. Ele nos substituiu na cruz do Calvário. Então é importante a gente estabelecer bem esse ponto, essa questão do significado da morte vicária, ou, como está no título da lição, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Esse é o sentido básico da expressão. Um segundo ponto interessante que podemos frisar é a substituição exemplificada. Temos 2 episódios que nos servem como exemplos, embora exemplos em um caso ilustrativo e no outro um exemplo, digamos, legal, jurídico, perfeito, e eu quero mencionar esses 2 exemplos. O primeiro, como eu disse, um exemplo ilustrativo. É quando, na festa da Páscoa, como era costume entre os judeus, e naquele contexto, o governador da Judéia apresentava presos e as pessoas tinham liberdade de escolher a quem, dentre eles, o governador poderia absolver, poderia soltar. E foi exatamente isso que Pilatos fez. Pilatos era o representante do Império Romano, e aqui convém frisar que o Sinédrio judaico agia na área religiosa e na área civil, mas não tinha competência para agir na área criminal, por assim dizer, até porque eles estavam acusando Jesus de um crime. Então eles não tinham competência para agir na área criminal e por isso levaram o caso para Pilatos. E você que estudou a lição, você que leu o comentário, percebeu que Pilatos menciona nesse episódio, Pilatos menciona que ele não viu nenhuma motivação criminosa na fala de Jesus, nos atos que foram alegados pelos representantes do Sinédrio, nos atos que foram alegados contra Jesus. Pilatos não viu nada que pudesse ser usado para condená-lo. Então, ele faz uma proposta. Que proposta? Ele põe Jesus e Barrabás, um do lado do outro. Jesus, o justo, Jesus, o inocente, Jesus, o puro, e Barrabás representando o mal, representando o crime, representando alguém que deveria pagar pelos crimes cometidos, e a multidão, todos sabemos,
opta por pedir que Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado. Nesse episódio temos a morte substitutiva ilustrada, ou seja, Jesus, mediante a soltura de Barrabás, Jesus ocupa o seu lugar. Na verdade, quem deveria ser crucificado seria Barrabás. No entanto, Jesus ocupa o lugar de Barrabás, sendo ele puro, sendo ele inocente, sendo ele alguém que não tinha em si nenhum pecado. Jesus viveu a impecabilidade, e deixe-me acrescentar aqui um dado só para reforço, a impecabilidade perfeita. Então Jesus não tinha nada que pudesse ser usado para que ele fosse acusado e condenado. Jesus então substitui Barrabás. Temos aí, portanto, a morte substitutiva ilustrada. Eu disse que há um outro exemplo aí jurídico e legal. E que exemplo é esse? É o exemplo do ladrão que estava ao lado de Cristo na cruz. O ladrão foi apenado ao lado do outro ladrão, que não reconheceu, que simplesmente preferiu zombar da pessoa de Jesus, enquanto o outro ladrão reconhece a sua natureza pecaminosa, reconhece os seus crimes e reconhece que Jesus nenhum mal cometeu. E diz: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em outras palavras, ali nós temos o ato legal, o ato jurídico do ponto de vista de Deus, em que Jesus, na cruz, e se podemos usar isso como um ponto de reforço, de relevância, na dispensação da graça, no ato da cruz, no ato da morte de Cristo, temos a primeira pessoa que fisicamente passa a receber os benefícios da cruz. Claro, todos os que morreram no Antigo Testamento morreram na esperança da redenção. Todos os que morreram já contemporâneos de Jesus e que creram no nome de Jesus, todos esses também estão debaixo do plano de redenção e da obra vicária realizada no Calvário. A obra vicária não cobre apenas os crentes após a morte de Cristo. Não, a morte vicária substitui todos os salvos do Antigo Testamento e os contemporâneos da época de Jesus que creram no seu nome e que creram na obra que ele realizaria. Mas do ponto de vista visível, do ponto de vista, digamos, do ato jurídico, na cruz, com o ladrão que reconhece os seus crimes e reconhece Jesus como um homem perfeito, temos ali esse ato jurídico da substituição, esse ato vicário, simbolizado na salvação que o ladrão recebe enquanto está na cruz. Então são dois exemplos que eu cito, o exemplo de Barrabás e o exemplo do ladrão. Agora, saindo da substituição exemplificada, eu transito para a substituição ensinada. E aí nós encontramos algumas passagens bíblicas, não vou me reportar a todas elas, mas temos de nos lembrar de Isaías 53. Isaías 53 é o retrato preciso da morte vicária de Cristo no Calvário.
ele levou sobre si. Ele tomou sobre si as nossas iniquidades, e o pecado que nos pertencia estava sobre ele. Isso é morte vicária. Isso é morte substituta, descrita no livro do profeta Isaías, que é considerado, inclusive, o evangelista do Antigo Testamento, melhor me expressando, o evangelista do Antigo Testamento. Então, ele próprio, o evangelista Isaías, descreve essa morte vicária no capítulo 53. Eu poderia também mencionar Colossenses capítulo 2, e eu vou ler dos versos 13 ao 15, que dizem assim: E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Verso 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas nossas ordenanças. Essa expressão cédula significa promissória, ou seja, promissória de dívida. Dívida prevista na lei porque nós não podíamos cumpri-la. Dívida prevista no ato de nós pecarmos contra Deus, agirmos contra Deus e criminalmente estarmos então sujeitos à pena. E a pena era a morte. E não havia quem pudesse na terra agir em nosso favor. Então o texto diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. É interessante que nesse ato, Jesus paga a dívida, ou seja, Jesus assume a pena, e vem o verso 15 de Colossenses capítulo 2, usando uma expressão muito forte: e despojando os principados e potestades. Esse despojar aqui significa que Jesus tirou deles qualquer possibilidade de acusação contra os filhos de Deus. O próprio Paulo disse: quem intentará a acusação? Quem? Eles foram despojados, eles já não têm mais elementos em mãos. Houve, para usar um termo da moda que está hoje sendo citado, houve uma anistia. Fomos anistiados. A anistia ampla, geral e irrestrita. Fomos anistiados. Então, os acusadores, principados e potestades, esse papel existe no próprio sistema judiciário. Os promotores têm o papel de acusar. Eu não gostaria de ter esse papel de acusar, mas a justiça exige. E o advogado defende, e o nosso advogado nos defende porque ele próprio pagou a nossa pena. Aí o texto continua dizendo, vou repetir, verso 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e essa última frase é extremamente interessante, e deles triunfou em si mesmo. Eu poderia citar também 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 5, que diz: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É interessante que nessa afirmativa de Paulo temos uma conjunção adversativa. Mas para aqueles que vivem, e ele morreu por todos, para que os que vivem
não vivam mais para si. Essa conjunção adversativa é que Jesus morreu por todos, mas nem todos vão aceitar o sacrifício perfeito de Cristo. Nem todos receberão os efeitos dos sacrifícios de Cristo. Portanto, disse Paulo, e ele morreu por todos para que os que vivem, os que recebem os efeitos do sacrifício, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios capítulo 5 e o verso de número 15, aliás. Capítulo 5 e o verso de número 15. Ou seja, morte vicária, morte substituta, ou como diz o texto, sacrifício vicário. É interessante, inclusive, que no próprio ato do sacrifício, ao final, essa é uma frase que muitos de nós citamos e não custa repetir, porque ela é uma frase enigmática, é uma frase que fecha a questão. Em outras palavras, usando uma terminologia popular, é como você bater o prego e virar a ponta do prego. Quando Jesus afirma, está consumado, tetelestai. Em outras palavras, a dívida foi inteiramente paga. Ele pagou. E aqui nós temos um ponto bastante interessante, é que o próprio Deus paga a dívida nossa, a qual devíamos a Ele mesmo. Interessante esse ponto. Digamos que eu lhe deva alguma coisa e você chegar para mim e diz, olha, eu vou pagar a dívida que você me deve. Vamos pensar aqui em termos comparativos. Você é dono de uma empresa e você me empresta o dinheiro de sua empresa. Claro que na contabilidade da sua empresa vai constar esse registro. Mas aí, num belo dia, você diz, olha, eu vou pagar a dívida que você tem com a minha empresa. A empresa é dele. Mas lá está o registro. E ele vai, então, com o seu dinheiro pessoal, digamos, com o seu prolabore, que ele retira mensalmente, desse dinheiro ele vai, paga a dívida e fica liquidada e o registro fica perfeito. É exatamente isso que Jesus fez, só para ilustrar. Você não tinha como pagar, eu não tinha como pagar, nós não tínhamos como pagar, e isso se chama graça, favor imerecido, algo que não se pode pagar com recurso algum. Jesus pagou em nosso lugar. Agora, como na semana passada, nos meus subsídios, falamos sobre a ressurreição de Cristo, e essa lição, já que na próxima nós não vamos enfocar essa parte, já enfocada na lição anterior, eu quero concluir repetindo algumas coisas. Primeiro, a morte de Cristo seria incompleta se ela não tivesse uma série de segmentos até chegar o dia de Pentecostes. Quais são esses segmentos? Primeiro, morte. Segundo, ressurreição. Terceiro, ascensão. E quarto, derramamento do Espírito Santo. Morte para pagar a pena. Ressurreição para completar a obra. Ascensão para estar diante do Pai como nosso sumo sacerdote que pode interceder por nós em razão de nossas fraquezas. E quarto, derramamento do Espírito Santo, porque é o outro consolador que ele prometeu que enviaria, e isso é uma evidência de que a sua obra foi uma obra completa. E falei
lição passada, no vídeo gravado da semana passada, sobre evidências da ressurreição, e aqui eu vou enumerar simplesmente algumas delas, evidências bíblicas, não vou entrar naquelas outras que também mencionei na lição passada. Evidências bíblicas. Primeiro, os soldados romanos, que estavam guardando a sepultura de Jesus. Eles viram o episódio, eles foram testemunhas do episódio. Segundo, Maria Madalena e outras mulheres. Jesus apareceu a elas. É interessante que Jesus aparece primeiro às mulheres e não aos homens. Isso traz uma lição preciosa acerca do papel das mulheres no cristianismo. Terceiro, Jesus aparece aos discípulos no caminho de Emaús, 2 discípulos. E a história todos conhecemos, Lucas capítulo 24. Jesus também aparece a todos os discípulos, menos Judas, claro. Judas já era o filho da perdição, já tinha cometido o seu desatino de entregar Jesus para cumprir a própria Escritura, convém que se diga de passagem. Jesus aparece no cenáculo, Jesus aparece na Galileia e Jesus aparece com eles na ascensão. E durante 40 dias após a ressurreição, Jesus esteve com seus discípulos e Jesus teve vários encontros, de tal maneira que Paulo chega a mencionar que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos. A justiça aceita o testemunho de 2 ou 3 pessoas. É um testemunho legal. Esse testemunho é tão legal que Jesus, ao ensinar sobre disciplina, lá no capítulo 19 de Mateus, ele fala sobre qual é o processo da disciplina e depois diz: se 2 ou 3 testemunhas concordarem entre si. E se usa muitas vezes esse verso para afirmar a presença de Cristo, que não é errado, equivocado, aí eu estarei no meio de vós, mas no contexto a ideia é que Jesus legitima, Jesus credibiliza o testemunho de 2 ou 3 testemunhas depois de cumprido todo o protocolo da disciplina na igreja, como está lá no capítulo 19 de Mateus. Então nós temos aqui o testemunho de mais de 500 irmãos, inclusive quando Paulo escreveu a epístola aos Coríntios, mencionando esse testemunho, ele diz que alguns deles ainda estavam vivos. Então, meus queridos, nós temos hoje livre acesso ao trono da graça. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e nós temos liberdade de entrar no Santo dos Santos com o sangue de Cristo Jesus derramado no Calvário para a nossa redenção, para o perdão dos nossos pecados. É a nossa redenção em Cristo. Na próxima semana, se Deus quiser, aqui estaremos com a lição de número 13, a última lição do trimestre. O Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa de salvação. E não se esqueçam, você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, também curta e, na medida do possível, comente e também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Até a próxima semana, se Deus quiser.